Olá, seja muito bem-vindo ao canal da Metsu no YouTube. Eu sou meteorologista Estel Cis, que bom ter você aqui. Te inscreve, aciona as notificações, siga com a gente e não deixe de comentar também esses vídeos. Você pode acompanhar em metsu.com todas as atualizações de tempo, clima, alertas meteorológicos. Tem monitoramento para a sua região aqui, monitoramento de raios, imagens de radar, estações meteorológicas. Precisa de um laudo? Preencha o formulário Laudos. Vamos falar da chuva em todo o Brasil nesses próximos 10 dias, mas antes de começar a falar de acumulados, volto a enfatizar já no começo do vídeo. A previsão de chuva nos meses de verão, ela é muito complexa, porque principalmente no sul do Brasil, eu tenho lido vários comentários, alguns até um pouco raivosos, grosseiros, com relação à chuva. Foi previsto chuva, não aconteceu, e de fato em muitos locais não vai acontecer, porque a chuva de verão ela é falhada, ela é isolada, ela é pontual, e não há tecnologia que consiga prever nesse nível de detalhe. Por exemplo, pega uma fazenda, uma lavoura de soja, 200, 300, 500 hectares, vai chover forte com 50, 70 milímetros em uma hora numa parte da lavoura, em outra não vai chover nada. Então, essa chuva disparelha no sul do Brasil. Quem trabalha principalmente com agricultura sabe que é assim. Então, tem que entender que não há como prever nesse nível de detalhe. Eu estaria mentindo aqui a afirmar que vai chover isso, ou que a previsão é certeira, é exata. Nos meses de inverno e primavera, a gente tem um nível de acerto, de quantidade de chuva altíssimo. Nos meses de verão, a gente tem que colocar dessa forma: a chuva é falhada, ela é mal distribuída. Quando a gente usa essa expressão mal distribuída, é exatamente isso. O modelo aqui ele soma as projeções de 10 dias, mas não quer dizer que vai ocorrer exatamente nesse formato, é um indicativo. Isso nos meses de verão. Nos meses de inverno, sim, a gente já fica quando a gente vai observar o que choveu com o que estava previsto, está muito próximo, realmente igual. Agora, nos meses de verão, no sul do Brasil, na Argentina, no Paraguai e no Uruguai, o comportamento da chuva, o padrão meteorológico dessa época do ano é um grande desafio para nós meteorologistas. Então a gente olha que fenômeno que vai atuar, qual o histórico da região. A gente sabe que o oeste do Paraná, o norte, tem passado por calor intenso, escassez de chuva. Mesmo no Rio Grande do Sul, parte norte do estado no verão tem tido uma chuva muito irregular. E se vocês forem ler nosso material de prognóstico, de previsão para o verão de 2020, lá em dezembro a gente falou de verão. Nosso material, logo ali abaixo, como será a chuva no Brasil, se não me engano, esse é o título. Dentro dessa projeção de verão, nós falávamos nisso, que o regime de precipitação de verão no sul do Brasil ia se sobrepor ao El Niño em alguns municípios e poderia termos períodos longos de estiagem. Estiagem é período sem chuva, não necessariamente uma situação grave, mas períodos sem chuva. Mas, claro, a gente vem de um histórico de uma primavera chuvosa e isso ainda nos traz um nível de conforto. Então, é para esclarecer isso. Usei minutos aí do vídeo, mas é preciso esclarecer isso, porque há uma grande injustiça aí em alguns comentários. A gente entende a gravidade da situação em algumas lavouras, a preocupação dos agricultores, mas não justifica essa agressividade nos comentários. Então, vocês estão no direito de vocês de falar e eu estou aqui no meu direito também de me posicionar e explicar, que eu já expliquei, eu explico em todos os vídeos, mas volto a falar sobre isso, não tem problema, a gente fala de novo, porque o regime de chuva no sul do Brasil tem essa característica de ser mais localizado e de ser mal distribuído. Vamos então à projeção dos próximos 10 dias. A gente vê todo o mapa pintado, com cores aí do marrom, do bege para o vermelho, o que significa que a gente tem potencial realmente de bastante chuva. Na faixa centro-leste é a região que mais chove, tipicamente nos meses de verão. A gente não vê um sinal tão forte, a gente vê que a chuva está espalhada pelo estado, não pelo Brasil, aliás, melhor dizendo. Não temos aquela chuva mais concentrada por aqui, a gente vê que ela chega ao sul, e isso é o efeito do El Niño, porque se fosse um ano de neutralidade, provavelmente a chuva seria mais volumosa no centro do país e com menores acumulados por aqui. Indo por regiões, nessa semana, a gente já falou no vídeo da semana, que nós temos uma frente fria passando, um sistema de baixa pressão que vai trazer mais suporte de umidade, então a tendência de podermos ter volumes altos de precipitação. De novo, falo, ainda se tratando de uma frente fria de um centro de baixa pressão, a chuva será mal distribuída, porque esse sistema ele vai deflagrar, já nessa terça e na quarta, temporais localizados. Então a gente pode ter 100, 200 milímetros num ponto no município e logo ao lado chover bem menos, 5, 10 milímetros. Acredito que chova em todos os pontos do sul do Brasil, acredito.
e com esse tipo de fenômeno que vai passar nesta semana, mas com essa característica ainda, uma distribuição muito irregular. Sul chama atenção Serra, Campos de Cima da Serra, região do Planalto Sul Catarinense, vários pontos de Santa Catarina com acumulados acima de 100 milímetros, sudoeste do Paraná, vi também alguns comentários, tem potencial de bons acumulados, leste do Paraná, o norte e oeste continua aí com chuva de 30 a 50 milímetros, é pouca chuva considerando o período de 10 dias, o calor, me perguntaram, vai seguir? Infelizmente vai seguir, aliás, é a característica, estamos no verão. O Rio Grande do Sul vai ter alguns períodos de refresco, mas então a soma desses 10 dias temos esta condição, mas lembrando, haverá tempestades e haverá uma distribuição irregular, não é exatamente como o mapa está mostrando. Aqui o oeste do Rio Grande do Sul, aqui tem 30, 50 milímetros, eu acredito que vai chover bem mais do que o modelo está mostrando, a gente pode ter algumas áreas com 100, 200 milímetros nesta semana no Rio Grande do Sul, por conta desse centro de baixa pressão e dessa frente fria. O sudeste vai ter mais chuva a partir do dia 19 e 20, quando a frente fria consegue avançar mais organizada. Antes, claro, vão acontecer algumas pancadas isoladas de chuva, mas uma chuva mais organizada, ela acontece ali a partir do dia 19 e 20 de janeiro, e aí nós teremos sim uma frente fria, até um sistema de baixa pressão pode se formar na altura de São Paulo, por volta do dia 20 de janeiro, e então poderemos ter uma chuva um pouco melhor distribuída. O que a gente vê neste cenário mais atualizado, e pode mudar aí nos próximos dias, Minas Gerais está na área de maior acumulado, aí projeção de 100, 200 milímetros para Triângulo Mineiro, região de Belo Horizonte, oeste de Minas Gerais, Espírito Santo com acumulados mais baixos, aí de 20 a 40 milímetros, Rio de Janeiro com 75, 100 milímetros, São Paulo, algumas áreas aqui com 100, 150 milímetros mais ao norte, no extremo sul, no Vale do Ribeira, área central na faixa de 30 a 50 milímetros, o mesmo na Grande São Paulo, que acredito também que possa ter temporais intensos e com acumulados bem mais altos que o modelo está colocando, mas nessa condição mais regionalizada mesmo, mais pontual, associada às tempestades. Previsão para o centro-oeste, Mato Grosso do Sul e Goiás com mais chuva, Mato Grosso do Sul também precisando de chuva em alguns pontos, metade sul e leste do estado aí, a volumes ao redor de 100 milímetros, o oeste com 30 a 50 milímetros, Goiás também e Distrito Federal com uma frequência maior de episódios de chuva, somando aí de 100 a 200 milímetros pelo estado. Mato Grosso, a gente vê, olha a diferença de cor de uma região para outra, olha como será irregular a chuva nesses próximos 10 dias em Mato Grosso, algumas áreas com pouquíssima chuva, outras um pouco mais, então essa distribuição mais disparelha aí pelo Mato Grosso. O Nordeste, a gente vê a Bahia voltando a ter chuva, mas ainda assim também com essa irregularidade, a gente vê, aliás, todo o Nordeste com uma irregularidade muito grande, algumas áreas aqui com 30, 50 milímetros, outras com 100 milímetros, aqui no Maranhão, Piauí, olha o Ceará com algumas áreas de 20 a 25 milímetros, isso é soma de 10 dias, é pouquíssima chuva. Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco, litoral, acredito que uma condição melhor para a praia, para aproveitar, muito boa, aliás, e o interior tendo um pouco mais de chuva, mas ainda assim é pouca chuva, Alagoas, Sergipe também. Na Bahia, aqui um pouco ao sul da região de Salvador, um pouquinho mais de chuva, uns 50 a 100 milímetros, pegando parte do litoral. Áreas produtoras do interior com pouca chuva, aqui na região do Mato Piba, considerando que são 10 dias de 30 a 50 milímetros de precipitação. E o norte começa, né, então, o inverno amazônico, a chuva a gente vê aqui entre o Acre, Amazonas e Rondônia um pouco melhor distribuída, com acumulados na faixa de 100 a 150 milímetros em muitos municípios, especialmente oeste, Roraima, norte mais seco, com mais umidade de chuva na parte sul, Amapá com algumas áreas aqui com volumes bem altos, na casa de 200 milímetros, o Pará a gente já vê esse regime mais irregular de chuva, tem aqui mais ao norte volumes altos, acompanhando aqui essa chuva do Amapá, mas em grande parte do território aqui do Pará a gente vê uma diferença de volumes muito grande, Tocantins chovendo um pouco mais ao sul, 50 a 100 milímetros, e norte de 30 a 50 milímetros, chuva de menores volumes, de menores acumulados. Então, um cenário de um verão aí realmente em que as pancadas de chuva tendem a ter destaque com maior frequência e aquela chuva de horas seguidas, aquela chuva que seria boa para a lavoura acontecendo em menor escala, mas o centro-oeste e o sudeste, que nesta época do ano, assim como a região amazônica, tem um potencial maior disso acontecer. O sul do Brasil fica realmente nessa condição, não tem jeito, é a característica desta época do ano, a gente já sabe, todo ano é assim,
em anos de El Niño se espera um número maior de pancadas de chuva e por isso a agricultura acaba se beneficiando, mas tempo chuvoso de 2, 3 dias direto de chuva é muito mais difícil de acontecer, porque não é essa a característica da chuva por aqui. Siga nos acompanhando nas redes sociais, todas as atualizações, alertas, lá em metsul.com, e a gente volta aqui no canal também, mais conteúdo e informação para todos vocês. Até mais!